Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa sexta-feira, com júbilo pascal e ternura filial, que nós possamos participar com fé da liturgia. Então, a primeira leitura está em Atos, capítulo 4, versículo 1 a 12. Atos, capítulo 4, versículo 1 a 12. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, e doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos, e lançaram mão destes e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poderam, em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito ao homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi por cabeça de esquina. E nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, Pedro e João, na primeira leitura, são presos pelos sacerdotes, pelo chefe da guarda do templo e pelos saduceus. Esses últimos não acreditavam na ressurreição. Então, juntos com os outros líderes do povo, estavam irritados, porque os apóstolos anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. No dia seguinte, diante de toda a liderança judaica, ainda presos e ameaçados, os dois apóstolos, cheios do Espírito Santo, confirmam as obras que realizavam e a pregação do nome de Jesus, porque eles são apóstolos de Cristo. Então, que nós possamos também dar testemunho do Cristo ressuscitado a todos, como eles deram. Eles mesmos falaram aqui, o Cristo, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que esse homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. Então, Pedro e João estavam dando testemunho do Cristo ressuscitado a todos. Então, que nós também possamos dar esse testemunho, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 21, versículo 1 a 14. João, capítulo 21, versículo 1 a 14. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, de Natanael, que era filho de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Diz-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. Lançaram-la, pois, e já a não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes.
Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde, juntai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lo, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro. Então, no Evangelho de hoje, Jesus se manifesta ressuscitado pela terceira vez a 7 de seus discípulos, a totalidade da sua igreja. À noite, os discípulos e igreja não pescaram nada. Sem Jesus e nas trevas, a missão é infrutífera. Ao raiar do dia, à luz da ressurreição, Jesus se faz presente e ordena a pescaria. A igreja obedece, a pesca é abundante. Depois comeram a Eucaristia, Jesus com sua igreja, a igreja com seu Senhor. Então que nós possamos guardar tudo isso no coração para viver no cotidiano. Só podemos ser salvos por Jesus. A missão se dá pela força do seu Espírito, por sua ordem, na sua presença. Então ele prometeu estar junto e colaborar conosco até o fim, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.